Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois ele jamais resistiu à sua vontade. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Let us pray. Oremos. Father, give us submissive hearts tonight as we hear the word of God. Senhor, dá-nos corações submissos à medida que ouvimos a Tua palavra. Help us, our Father, not to try to understand everything about you, Ajuda-nos, ó Pai, a não querermos entender tudo a Teu respeito, but help us to submit to the authority of your word. mas ajuda-nos, ó Pai, a nos submetermos à autoridade da Tua palavra. We pray in Jesus' name. Nós oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. I continue with my evening theme of the sovereign grace of God. Eu continuo com o meu tema noturno aqui da graça soberana de Deus. Remember the definition. Você se lembra da definição? Sovereign grace is God's right to distribute His grace in salvation as He wills. A graça soberana é o direito de Deus de distribuir a sua graça na salvação como lhe apraz. Tonight we look at chapter 9 of Romans. Hoje nós queremos olhar para o capítulo 9 de Romanos. And I think there are few chapters in the Bible more difficult or more controversial than this chapter. E eu creio que há poucos outros capítulos mais difíceis ou controversos na Bíblia do que este. In America it is kind of a joke. Nos Estados Unidos há uma espécie de piada. A preacher wants to preach through the book of Romans. Se um pregador quer pregar no livro de Romanos, He gets to chapter 8 and he kind of stumbles and doesn't know what to do with it. ele chega no capítulo 8, ele tropeça e não sabe bem o que fazer daí para frente. He comes to chapter 9 and his sermon series stops Ele chega ao capítulo 9 e a sua série em Romanos termina, because he doesn't understand and can't explain Romans 9 to his congregation. porque ele não compreende Romanos 9 e não sabe como explicá-lo para a sua congregação. So let's begin tonight with the context of the book of Romans again. Então vamos começar hoje novamente analisando o contexto de Romanos. Two questions emerge from chapters 4 and 5 of Romans. Duas perguntas surgem a partir dos capítulos 4 e 5 de Romanos. Remember, those are the chapters that give us Paul's view of justification by faith alone, apart from the works of the law. Vocês se recordam que esses dois capítulos nos dão uma visão paulina da salvação, da justificação pela fé, independente das obras. Question 1 that comes from Romans 4 and 5. Então a primeira pergunta que brota de Romanos 4 e 5. Paul, if justification is by faith alone, what about the law of God? Paulo, se a salvação, a justificação é pela fé somente, o que dizer da lei de Deus? If the law wasn't given to save us, what's the purpose of the law? Se a lei não foi dada para nos salvar, qual é o propósito da lei? Paul answers that question in chapters 6 through 8. Paulo responde a essa pergunta nos capítulos 6 a 8. The second question that comes out of Romans 4 and 5 and Paul's view of justification. A segunda pergunta que brota de capítulos 4 e 5 de Romanos é a visão paulina de justificação pela fé. Paul, what about the Jews? Paulo, o que dizer dos judeus?
They don't agree with your view of justification by faith alone. Eles não concordam com a sua visão de justificação pela fé somente. Are all of those multitudes of Jews lost? Então todas essas multidões de judeus estão perdidas? And if all of those multitudes of Jews who are trying to be saved by the law are lost, what about God's covenant with them? E se essas pessoas, esses milhões de judeus que estão tentando se salvar ou ser salvos por guardar a lei, o que dizer da aliança de Deus com esse povo? Paul answers these questions in Romans 9 through 11. E Paulo responde a essa pergunta nos capítulos 9 a 11 de Romanos. Our concern is Romans 9. Nossa preocupação é Romanos 9. And here's the question of Romans 9. E a pergunta de Romanos 9 é: How can God be keeping his covenant with the Jews when the majority of Israel remains in unbelief, according to Paul? Como é que Deus pode manter a sua aliança com Israel quando, de acordo com Paulo, a maioria do povo judeu permanece incrédula? According to Paul, God has broken his covenant with the Jews De acordo com Paulo, Deus rompeu a sua aliança com os judeus, because they don't agree with Paul on the way to be saved. porque eles não concordam com Paulo quanto à maneira de serem salvos. And if Paul is in the covenant, the Jews aren't. E se Paulo está na aliança, os judeus não estão. And if the Jews are in the covenant, then Paul's not. Então, se os judeus estão na aliança, então Paulo não está. And so we come to chapter 9. E aí nós chegamos ao capítulo 9. Paul does two things in the section we're considering tonight. Paulo faz duas coisas nesse trecho que nós trataremos nesta noite. First of all, he gives us a proper definition of election and sovereign grace. Primeiro, ele nos dá uma definição adequada de eleição e de graça soberana. Verses 1 through 13. Versículos 1 a 13. Let me run through these verses and then give you some points of thought from them. Eu quero passar rapidamente por esses versículos e dar alguns pensamentos para vocês. Verse 1. Versículo 1. Paul assures us that he is speaking the truth. Paulo nos assegura que ele está falando a verdade. Verse 2. Versículo 2. Paul assures us that he has a never-ending burden on his heart. Paulo nos assegura que ele tem um fardo que jamais cessa no seu coração. Verse 3. Versículo 3. Paul says his burden is for his Jewish brethren. Ele diz que o seu fardo de coração é pelos seus irmãos judeus. He wishes he could be separated from Christ for them and for their salvation. Ele desejaria até ser separado de Deus e da salvação para que os seus fossem salvos. Verse 4. Versículo 4. He acknowledges that several matters clearly belong to the Jews. Ele reconhece que algumas questões pertencem exclusivamente ou primordialmente aos judeus. Adoption, glory, the covenants, Adoção, glória, alianças, the law, worship, and promises. legislação, o culto e promessas. Verse 5. Versículo 5. He states that Christ came out of the Jewish nation. Ele cita que Cristo saiu da nação judaica. Verse 6. Versículo 6. Paul assures us that he's not saying that the word of God or the covenant of God has failed because of the unbelief of the Jews. Ele está afirmando que a palavra de Deus, a aliança de Deus, não fracassou por causa da incredulidade dos judeus. Now he comes to the key point you don't want to miss. Agora ele chega ao ponto-chave que você não quer perder. He shows us there are two Israels. Ele mostra haver dois Israéis. Did you get that? There's not just one Israel, Paul says, but there are two Israels. Perceberam bem? Paulo diz, não há um Israel somente, há dois. There is the national Israel, that whole group of people that stem from Abraham. That's the first Israel, national Israel. Há o Israel nacional, aquele que brotou de Abraão por raça. But there's also the spiritual Israel. Mas há o Israel espiritual. That's the people, Paul says, who've been saved by faith. São as pessoas que foram salvas pela fé. And he says the unbelief of national Israel has not interfered with the covenant promise of God to call out a people. Ele diz que a incredulidade da nação judaica não interferiu na aliança de Deus e no seu propósito de chamar para si um povo exclusivo. Now follow me here very clearly on verse 7. Agora, vejam comigo aqui claramente no versículo 7. Who are these people, the spiritual Israel? Who are the spiritual Israel?
Okay, you just mentioned. Quem é o Israel espiritual? He says it is those who are born after the type of Isaac. Ele diz são aqueles que são nascidos a partir da descendência de Isaac. How was Isaac born? Como é que Isaac nasceu? Physically, he was born by the power of God. Fisicamente ele nasceu pelo poder de Deus, By the supernatural power of God. pelo poder sobrenatural de Deus. Born when his mother and father were beyond the ability to have children. Ele nasceu quando tanto seu pai quanto a sua mãe já haviam ultrapassado aquele momento de capacidade de darem à luz a filhos. And it took the supernatural power of God to bring him into being. E exigiu o poder de Deus sobrenatural para que ele viesse a existir. And he is the type of all of those who are ever born supernaturally by the power of regeneration in Jesus Então Christ. ele é o tipo de todo aquele que nasce pelo poder sobrenatural da regeneração de Jesus Cristo. Paul says in verse 8 that the children of the flesh are not the children of God. Paulo diz no versículo 8 que os filhos da carne não são a descendência, os filhos de Deus, But those who've been born supernaturally by the power of God in Christ. mas aqueles que nasceram sobrenaturalmente pelo poder de Deus em Cristo. In verse 9, Paul says the word of promise is accomplished only by God. In other words, a person can be saved, a person can be regenerated, and become part of spiritual Israel only by the power of God. No versículo 9 ele diz que a palavra só ocorre, só vinga pelo poder de Deus. Uma pessoa só pode se tornar filha de Deus pelo poder de Deus. And notice verse 10. E repare o versículo 10. Paul says that God's election is not dependent on man's will or choice. Ele mostra no versículo 10 que a eleição de Deus não depende da escolha humana. God's election is dependent on God's eternal purpose. A eleição de Deus depende do propósito eterno de Deus. And he gives us in verse 11 an illustration. E no versículo 11 ele nos dá uma ilustração. Jacob and Esau. Jacó e Esaú. Jacob was elected above Esau, Jacó era eleito, estava acima de Esaú. and all was done according to God's will alone. E tudo foi feito de acordo simplesmente com a vontade de Deus. Now let me give you a summary here. Eu quero fazer um resumo. I know this is kind of meticulous. Hang with me. There is a practical, glorious challenge here. Eu sei que isso é muito meticuloso, eu quero que vocês prestem atenção porque existe um desafio glorioso por trás dessas palavras. Paul has said the true Israel is not fleshly Israel. Paulo diz que o verdadeiro Israel não é o Israel de carne e sangue. The true Israel is spiritual Israel. O verdadeiro Israel é o Israel espiritual. And Paul has said that the true Israel is entered sovereignly. E ele disse que o verdadeiro Israel Sovereignly by the power of God. Sovereign God. passou a existir por causa da soberania de Deus. You do not become one of the elect by the will of man. Você não se torna um dos eleitos exercendo a vontade humana, But by the will of God. mas sim a vontade divina. So very clearly in verses 1 through 13, the true Israel is the elect of God, chosen by God, not men who've chosen God by their own will, because they cannot do that. Então, o verdadeiro povo de Deus, os eleitos de Deus, não são aqueles que exerceram a sua vontade para se tornarem eleitos de Deus, e sim a graça soberana de Deus, a vontade soberana de Deus operando para que esses viessem a existir. To become part of the true Israel, you have to enter that group by sovereign grace. Para se tornar parte do verdadeiro Israel, você precisa adentrar esse grupo através da graça soberana, Not by the will of man, não pela vontade humana, by God's sovereign grace, His purpose, His choice of men. pela vontade de Deus, pela vontade soberana de Deus, a escolha dele com relação ao ser humano. Now, I can almost hear someone standing before Paul. Eu quase que consigo imaginar alguém diante de Paulo aqui. Whoa, Paul, wait a minute. Espera aí, Paulo, espera um pouquinho. Your view of sovereign grace has got a lot of problems. A sua visão de graça soberana tem um bocado de grilos. I got some questions I don't think you can answer, Paul. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que você não consegue responder. And so Paul anticipates the objections to his
doctrine of sovereign grace. Então Paulo começa a antecipar as prováveis objeções à sua doutrina da graça soberana. That brings us to our second thought. E isso nos traz para o nosso segundo pensamento do texto. Verses 14 through 23. Os versículos 14 a 23. Paul gives us a powerful defense of election and sovereign grace. Paulo faz aqui uma eloquente defesa da graça soberana. Now we're going to see here two objections that Paul anticipates. E aqui nós vamos abordar duas objeções que Paulo antecipa. Verse 14, objection 1. Versículo 14, objeção número 1. Paul, your doctrine makes God unfair. Paulo, a sua doutrina torna Deus injusto. If God chooses one man above the other, he's unfair. Se Deus escolhe uma pessoa em detrimento da outra, ele é injusto. If God doesn't save everybody, he's unfair. Se Deus não salva a todos, ele é injusto. If God doesn't give everybody the same chance, he's unfair. Se Deus não dá a mesma chance e oportunidade a todos, ele é injusto. Now let me stop and say something here. Eu quero parar e dizer uma coisa. This objection is valid only if Paul is teaching sovereign grace. Essa objeção é válida tão somente se Paulo estiver ensinando a graça soberana. All the years that I held to prescience, nobody jumped up and said, "Oh, your doctrine makes God unfair." Held to prescience. Okay. Todos os anos em que eu me ative à presciência, ninguém reclamou comigo que meu Deus era injusto. When I preached that God took a long look, and I believed that when I was younger, God took a long look down through eternity and He chose me because He saw that I would choose Him. Nobody told me I was being unfair in my viewpoint of God. Quando eu era mais novo, quando eu pregava, e eu cria nisso, e eu dizia que Deus deu uma boa olhada pela eternidade, e Ele me achou nessa busca, e Ele viu que eu haveria de escolher, por isso que Ele me escolheu. Quando eu pregava isso, ninguém se opunha a mim. But the very first time I went into the pulpit believing in sovereign grace and preached it, I had 2 or 3 people who said, "That makes God unfair." Mas a primeira vez que eu comecei a crer na graça soberana, eu a preguei, e subi no púlpito para pregar isso, pelo menos 2 ou 3 pessoas chegaram para mim e disseram: "Seu Deus é injusto." If God chooses one above the other, that makes God unfair. Se Deus escolhe uma pessoa em detrimento de outra, isso torna Deus injusto. That's the objection Paul faces to his doctrine of sovereign grace. É a objeção que Paulo encontra à sua doutrina de graça soberana. Paul's answer is given in verse 14. A resposta de Paulo nos é dada no versículo 14. God forbid, Paul says. De modo nenhum, ele diz. It means absolutely not. De jeito algum. That cannot be. Não é assim. Or no way, Jose. De jeito nenhum, ô meu. In verses 15 and 16, Paul says God is sovereign in His mercy and grace. Nos versículos 15 e 16, Paulo diz que Deus é soberano na sua misericórdia e na sua graça. Paul virtually says, go read your Old Testament. Read Exodus 33:19. Don't turn to it, but that's what he tells the objector. Paulo diz para os seus oponentes: olha, vocês têm que voltar lá para o Antigo Testamento. Vão lá para Êxodo e leiam o que está escrito lá. Here's what Exodus 33:19 says. Veja o que Êxodo 33:19 diz. God is speaking. Deus está falando. I will show mercy on whomever I wish to show mercy. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. I will exercise grace toward whomever I wish to exercise grace. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. That's sovereign grace. Isso é graça soberana. God's right to distribute His grace to whomever He wills. O direito de Deus de distribuir a sua graça a quem lhe apraz. Now, did you get that? Vocês entenderam isso bem? It's there in the Bible. Está na Bíblia. God says, I will show mercy on whoever I want to show mercy. Deus diz: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. I don't have to show mercy on every person. Eu não preciso, não tenho necessidade de mostrar compaixão para todas as pessoas. I will show grace towards whoever I want to show grace. E eu mostrarei a minha graça para aqueles a quem eu quiser mostrar a minha I do graça. not have to show my grace towards every man. Eu não tenho que mostrar graça para com todos os homens. And then verse 16. Versículo 16. Do you not see that salvation is not of the one willing? That's human choice.
Vocês percebem que não depende de quem quer ou de quem concorre? Ele está falando aqui de livre-arbítrio. Salvation is not by a man willing that he wants to be saved. A salvação não vem através de uma pessoa que diz, eu quero ser salvo. Verse 16 again, neither is it by certain conduct. Versículo 16 diz, também não é por uma certa conduta. So salvation is not by my choosing God or by my human works. Então a salvação não é pela minha escolha feita a favor de Deus ou pelas minhas boas obras. Verse 16 continues, salvation is from God. Mas o versículo 16 continua dizendo que a salvação é de Deus. Very clearly, salvation is from the God who shows mercy and grace based on his sovereign choice. É muito claro que a salvação vem de um Deus que mostra misericórdia e graça por causa da sua graça soberana. But verse 17 says something else. Mas o versículo 17 acrescenta uma outra coisa. It's a quotation of Exodus 9:16. É uma citação de Êxodo 9:16. God refuses grace and mercy to some. Deus se recusa a dar misericórdia e graça a alguns. And the illustration of Pharaoh is given. E a ilustração de Faraó é dada. God said, I raised you, Pharaoh, up into existence. I brought you forward on the stage of history for two purposes. Deus diz, Faraó, eu te coloquei no cenário mundial por dois motivos. So I can display my power, Para que eu pudesse mostrar em você o meu poder and so my name could be published through all the earth. e para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. That's why God created Pharaoh. É por isso que Deus criou Faraó. He created Pharaoh for the purpose of displaying his power and publishing his name throughout the earth. Ele criou Faraó para mostrar nele o seu poder e para anunciar o seu nome por toda a terra. Notice verse 18. E reparem no versículo 18. Therefore, God shows grace on whomever he wills, Logo, tem Deus misericórdia de quem quer and whoever he wills, he hardens. e também endurece a quem lhe apraz. I can see the objector again. Novamente eu consigo ver aqueles que se opõem. Whoa, Paul, time out. Wait a minute. Espera aí, Paulo, dá um tempo aí, um minutinho só. You've gone too far now, Paul. Você foi longe demais, Paulo. I've got you now, Paul. Agora eu te peguei. I can out-argue you now, Paul. Agora meu argumento vai te derrubar. And so Paul anticipates this objection. Então Paulo antecipa também essa objeção que vai ser levantada. The objector speaks. Aqui é o que se opõe que fala. Paul, you say that God will harden some men. Paulo, você está dizendo que Deus vai endurecer o coração de alguns? Paul, you say that God puts that will of hardening in effect. Paulo, você está dizendo que Deus coloca aquela vontade de endurecer o coração para funcionar? Then Paul, answer these questions. Então Paulo responde estas perguntas. How then can God hold a man accountable when God is the one who's hardened him so that he now is sinning and doing what he's doing? Então como é que Deus pode cobrar de um homem que ele responda, reaja diferente, quando é Deus que endurece o coração e por causa disso esse homem está pecando e não quer nada com Deus? If God hardens him, he's just doing God's will. Se Deus endurece o coração dessa pessoa, ela na verdade só está fazendo a vontade de Deus. He's just fulfilling God's irresistible decree. Ele está preenchendo ou cumprindo o decreto irresistível de Deus. I've got you now, Paul. Agora eu te peguei, Paulo. Answer me now. Responda a minha pergunta. Tell me, Paul, what's your answer? Diga-me qual é a sua resposta, Paulo. Now, I just give you a sidelight here before I give you Paul's answer. Antes de dar a resposta de Paulo, uma luzinha extra aqui. Again, the question in verse 19 only makes sense if Paul is teaching salvation by God's sovereign grace. Mais uma vez, essa objeção que é levantada, essa pergunta que é levantada no versículo 19, só faz sentido se Paulo estiver ensinando graça soberana. Nobody's going to object like this if Paul is teaching, taking a long look down through eternity. Ninguém vai levantar a objeção se Paulo estivesse ensinando aqui o olhar para a eternidade por causa da presciência. Listen to Paul's answer. Ouça a resposta de Paulo. He really doesn't answer the question in full. Ele não responde a pergunta por completo. Verse 20. Versículo 20. Oh man. Homem. He reminds his objector of his humanity. Ele primeiro começa relembrando aqueles que se opõem da sua humanidade. Indeed, that's a statement of indignance. It's different in Portuguese. Okay, go ahead.
Quem és tu? Quando ele começa com essa frase, ele está mostrando a sua indignação. Who are you? And it's emphatic in the Greek. Quem é você? E esse você é muito enfático no grego. To argue with God. Para argumentar, para discutires com Deus. Let me put it together. Eu vou juntar tudo isso. Oh man, indeed, who are you to stand up and argue and dispute with God when God has spoken in His Word in Exodus and in Romans here? Ele diz: homem, quem é você? Quem você pensa que é para discutir com Deus? Quando Deus falou tão claramente lá em Êxodo e está falando aqui tão claramente em Romanos. Thus there comes a time as we wrestle with some of these deep theological questions that we have to admit, I don't understand it, it's a mystery. Então, nós temos que concluir que há momentos em que nós relutamos com essas verdades profundas da palavra de Deus, em que nós temos que chegar àquele ponto em que nós dizemos: eu não entendo. E nós temos que descansar em Deus. And we have to admit that we as little puny men have no right to demand that God explain everything to us. E nós, como vermes, temos que reconhecer que Deus não tem obrigação de ficar explicando tudo para nós. God is God. Deus é Deus. I am a little puny creature. Eu sou apenas um verme. I have no right to question God's ways when He has spoken. Eu não tenho direito de questionar os caminhos de Deus quando Ele fala. There's a limit in my knowledge and my understanding. Há um limite no meu conhecimento, na minha compreensão. And there are many subjects in theology that I can't go to the depths of them. E há muitos assuntos na teologia que eu não consigo me aprofundar neles. How about the Trinity? Que tal a Trindade? Can anybody tell me how God can be three persons, or three persons in one Godhead? Alguém pode me explicar aqui como é que Deus consegue ser um Deus em três pessoas, sendo um só Deus? If you can explain that, come and see me afterwards. Se você conseguir explicar isso, por favor, venha conversar comigo depois. I will finally have found the only person in church history who can explain it. Porque eu terei encontrado a única pessoa na história da igreja que é capaz de explicar isso para mim. How about the incarnation of Christ? E que tal a encarnação de Cristo? Two natures in one person. Duas naturezas numa só pessoa. He's completely God. Ele é completamente Deus. And completely man. E completamente homem. Explain that to me. Explique isso para mim se você puder. I can't explain it. The Bible teaches it. I believe it. Eu não consigo explicar, a Bíblia ensina, eu tenho que crer. And there are many doctrines like that. E há muitas doutrinas assim. And for us to want to go beyond what God has told us is rebellion of the worst sort. E querermos ir além daquilo que Deus quer que nós cheguemos, isso é rebelião contra Deus. I might even paraphrase Paul's answer to this objector. Eu posso até fazer uma paráfrase de Paulo nessa resposta que ele dá a quem se opõe. My dear friend who is objecting to this doctrine, meu caro opositor a esta doutrina, please sit down and shut up. Por favor, sente-se e cale a boca. You are not God. Você não é Deus. I am not God. Eu não sou Deus. But we're in the presence of God. Mas nós estamos na presença de Deus. We must humble ourselves before Him. Nós temos que nos humilhar na presença de And Deus. not argue about His ways and His wisdom when He is E não ficar argumentando a respeito da sabedoria dele e como Ele faz as coisas. In verses 20 through 22, Paul gives an illustration of the potter. E nos versículos 20 a 22, Paulo dá a ilustração do oleiro. Can a vessel say to the potter, "Why have you made me this way?" Ou melhor, 21 em diante. Não. Can the vessel say to the potter, verse 20, "Why have you Okay. made me thus?" Porventura, o objeto, versículo 20, perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Most of you got a copy of my book, Journey in Grace. A maioria de vocês recebeu uma cópia do meu livro, Jornada na Graça. It's been a joy to be signing them for you. Bring them up, I'll sign them all. Tem sido uma alegria para mim eu autografar o livro. Traga o seu livro e eu autografo com prazer. But you know, when I wrote that book never said, "Why did you write me this way?" Mas quando eu escrevi esse livro, o livro não virou para mim e disse assim: por que você me escreveu assim? I didn't want to be this kind of a book. Eu não queria ser esse tipo de livro.
I wanted to be another kind of a book. Eu queria ser um outro tipo de livro. That's what Paul is saying here. É o que Paulo está dizendo aqui. The vessel, the creature man has no right to say to God, why did you make me the way you made me? O objeto, o vaso, não tem direito de perguntar ao seu oleiro criador, por que me fizeste assim? Verse 21. Versículo 21. Does not the potter have power over the clay Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, to make out of the same mix one into a valuable vessel, another into a worthless vessel? para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? And then we have verse 22. Versículo 22. What if God wishes to display his wrath and his power? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, And what if God prepares one vessel for destruction preparou um vaso para ira, para destruição, And what if he prepares another vessel whereby he can show his grace and glory and mercy upon sinners? e se ele prepara um outro vaso para mostrar a sua misericórdia e a sua graça para com os pecadores? He can do what he wants to do. Ele pode fazer o que ele bem entende. He's God. Ele é Deus. He's the sovereign potter. Ele é o oleiro soberano. He has mercy on whom he will have mercy. Ele tem misericórdia sobre quem quer ter misericórdia. He will show sovereign grace to whoever he wants to show sovereign grace. Ele há de mostrar graça soberana a quem ele quiser mostrar graça soberana. And whom he wills, he hardens. A quem ele apraz, ele endurece. It's not of him that wills, nor of him that runneth, we have read, but of God that shows mercy. Não é daquele que assim o deseja, mas é de Deus que mostra a misericórdia. But don't let anybody ever tell you different. God is saving a people throughout this earth. Mas não deixe ninguém iludir você. Deus está salvando um povo em toda a terra. I travel quite a bit. Eu viajo bastante. He's saving people, it seems, from almost every nation, tribe, and tongue almost. Ele está salvando pessoas, me parece, de quase toda língua, tribo e nação. He's saving a great multitude in Brazil Ele está salvando uma grande multidão no Brasil, to show forth the riches of his grace. para exibir as riquezas da sua graça. But he's not saving everybody. Mas ele não está salvando a todos. Based on his sovereign will, he is saving a people. Com base na sua vontade soberana, ele está salvando um povo. And we have the responsibility to get that message out. E nós temos a responsabilidade de comunicar essa mensagem de salvação. I don't know whose God's people are out in the multitudes and masses of humanity that are lost. Eu não sei quem são as pessoas que pertencem ao povo de Deus no meio dessa humanidade toda de perdidos. But I know this, the Bible teaches God is saving a people. Mas a Bíblia ensina, isso eu posso dizer, que Deus está salvando um povo. And the Bible teaches you and I are responsible to get that gospel message out to every creature. E Deus nos ensina pela palavra que você e eu somos responsáveis a levar esse evangelho a toda criatura. And I know this, E eu sei do seguinte: I can sow the seed and I must. I can water the seed and I must. But only God can give the increase. eu posso semear a semente, devo fazê-lo. Eu posso aguar, regar a semente, devo fazê-lo. Mas só Deus confere vida. So don't anyone go out of here tonight and say that preacher denied the Great Commission. Então não saia daqui hoje à noite dizendo que aquele pregador lá disse que a grande comissão não vale. I am standing full behind the Great Commission and every other command in the Bible to preach the gospel to every creature. Eu estou por trás e apoiando todo o mandamento bíblico para se pregar o evangelho a toda criatura. And because of sovereign grace, I know when I go and preach, God's going to save some people. E eu sei que por causa da graça soberana, quando eu pregar, Deus há de salvar algumas pessoas. It's not up to me to take people by the neck and twist them and shake them and urge them and plead with them and beat them until they bow to Jesus. Não cabe a mim pegar as pessoas pelo pescoço e chacoalhá-las e irritá-las e tentar convencê-las e gritar no ouvido delas para que elas aceitem a Jesus. It's not up to me to trick them or manipulate them or emotionalize them to get them down an aisle so I can say, oh, I won so many people to Jesus as the greatest evangelist of America. Não cabe a mim ficar
manipulando as pessoas, usando de palavras para conseguir convencê-las a fazê-las descer a um corredor e vir à frente para que eu possa depois me gabar e dizer, eu levei tantas pessoas a Cristo. It's up to me to preach the Word of God, and God will do with it as He wills, but I have the responsibility to preach the Word of God. Cabe a mim pregar a palavra de Deus, e Deus há de fazer com essa mensagem o que lhe apraz. A minha responsabilidade é pregar a palavra de Deus. And God will save His people. E Deus salvará o seu povo. Let me close with an illustration. Eu quero encerrar com uma ilustração. I would like for you to picture a king. Eu gostaria que vocês visualizassem um rei. He has absolute authority in his nation. Ele tem autoridade absoluta sobre a sua nação. But the great king is kidnapped by 10 criminals. Mas esse grande rei poderoso é sequestrado por 10 criminosos. These 10 criminals steal him away and hide him in a very secret place and no one knows. Então esses criminosos o raptam e o escondem bem num lugar que ninguém sabe. They beat him, Eles batem nele, they curse him, eles o amaldiçoam, they dishonor him, eles o desonram, they laugh at him, riem-se dele, they scorn him, eles escarnecem dele, they bring him to almost death. eles o trazem até perto da morte, But they couldn't keep hold of the king. He escaped. mas não conseguem detê-lo e ele consegue escapar. And he very soon captures the criminals. E logo ele captura esses mesmos criminosos. He brings these 10 criminals to justice. E ele traz esses 10 criminosos à justiça. The trial is so easy. O julgamento é tão simples. They're guilty. Eles são culpados. And he has the final say-so anyway. E ele tem a palavra final de qualquer forma. And he knows they're guilty. E ele sabe que eles são culpados. And they get the death penalty. E eles recebem a pena de The morte. great king says, "These 10 men shall die." O rei diz, esses 10 criminosos haverão de morrer. The sentence is read. A sentença é lida. And then after the sentence is read, the king stands up. E depois que a sentença é lida, o rei se coloca de pé. And the king says, "I'm going to pardon and rehabilitate one of you criminals." Ele diz, eu vou perdoar, eu vou reabilitar um de vocês criminosos. And the king reads the name of the pardoned man that he's going to rehabilitate. E o rei lê o nome daquele criminoso que ele vai reabilitar e perdoar. The pardoned man drops to his knees and begins to weep. Aquele homem perdoado cai de joelhos e começa a chorar. The other men begin to protest. Os outros 9 começam a protestar. That's unfair, great king. Grande rei, isso é injusto. That's unfair. É injusto. You pardoned him, but not us. O That's senhor unfair. perdoou ele, mas não perdoou a nós. Isso é injusto. And the guards settle these men down and quiet them. Então os guardas fazem com que esses homens se aquietem e fiquem parados ali. The king says, "You had a fair trial." O rei diz para eles, vocês tiveram um julgamento justo? They answer yes. E a resposta foi sim. You deserve to die Vocês merecem morrer for the way you treated me? pela forma que vocês me trataram? And the men answer yes. E eles respondem sim. Then how is it unfair Então como é que pode ser injusto? if I choose to pardon one Se eu optar por perdoar um, and to allow the rest to receive their just reward? permitindo que os demais recebam a justa recompensa que merecem. I am the sovereign king. Eu sou o rei soberano. You have treated me miserably with hatred and malice. Vocês me trataram de uma forma terrível, com ódio, com toda sorte de malícia. You have been treated fairly. Vocês foram tratados de forma justa. You are guilty. Vocês são culpados. Go to your sentence of death. Agora recebam a sentença de morte que é de vocês. Do you see it? Vocês entendem? The mass of humanity is a fallen race. A humanidade é uma raça caída. All of us deserved hell. Todos nós merecíamos o inferno. God chose to save not all but some. Deus não escolheu salvar a todos, mas a alguns. That doesn't make him unfair. Isso não o torna injusto. And the thing that humbles me as I stand before you is this. E o que me faz sentir humilhado aqui ao estar diante de vocês é o seguinte: Why was I chosen por que fui eu escolhido as one of the elect? como um dos eleitos?
Who am I? Quem sou eu? I search to find out, why me, God? Eu começo a procurar, por que eu, Deus? I search to find out, why you? Eu começo a me perguntar, por que eles? I could have been left completely out of God's plan. Eu poderia ter sido deixado fora do plano de Deus. And if I would have been left out of God's plan, I wouldn't be here tonight. E se eu tivesse sido deixado para fora do plano de Deus, eu não estaria aqui hoje à noite. And I ask again, why me, God? E novamente eu pergunto, por que eu, Deus? Why me, God? Por que eu? Why of all the massive humanity, why me? Por que de toda a humanidade eu? And some people want to say, well, it must be something good in you. E as pessoas querem dizer para nós nessa hora, deve haver alguma coisa de bom em você. There's nothing good in me. Não há nada de bom em mim. I was one of those criminals, Eu era um daqueles criminosos, a son of Adam. filho de Adão. My heart was a rebel against O God. meu coração era rebelde contra Deus. Why me, God? Por que eu, Deus? I can only come up with one answer. Eu só posso ter uma resposta. It's sovereign É grace. graça soberana. God, by his right to distribute his grace to whomever he wills, gave to me his grace. Deus, no seu direito de distribuir a sua graça salvadora a quem lhe aprouver, deu a mim essa graça. And I will go through life asking again and again, why me, God? Eu passarei a vida inteira perguntando a Deus, por que eu, Senhor? Why me? Por que eu? And the only answer I hear ringing from heaven is, by sovereign grace. E a única resposta que eu ouço ecoando da eternidade, dos céus, é pela graça soberana. Nothing in you. Não há nada em você. If you had your just reward, you'd be in hell Se tonight. você tivesse a sua justa recompensa merecida, você estaria no inferno hoje à noite. Do you see that? Vocês compreendem? Why you? Por que você? I see this massive humanity here tonight. Why you? Eu vejo essa multidão no mundo hoje e pergunto, por que você? If you think it's something within you, you don't know the Word of God. Se você ainda acha que é algo que existe dentro de você, na verdade você não conhece a palavra de Deus. And you will not truly know how to praise God E você não saberá de fato louvar a Deus and serve God e servir a Deus, until you bow and say, yes, Lord. até que você se curve e diga, sim, Senhor, It was sovereign grace. foi graça soberana And sovereign grace alone. e somente graça soberana. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for not sending me to my just reward in hell. por não me enviar para o meu justo destino, o inferno. Thank you for choosing me before the foundation of the world. Obrigado por me escolher antes da fundação do mundo. I don't understand it, God, Eu não compreendo isso, Senhor, but I want my life to count for you mas eu quero que a minha vida conte para o Senhor, because of that grace. por causa dessa graça. What is your response tonight Qual é a sua resposta nessa to noite? God's sovereign grace? À graça soberana de Deus. Let's pray. Vamos orar. What can we say, Lord? O que podemos dizer, Senhor? We only stand speechless. Ficamos, às vezes, mudos, sem palavras. Speechless before the great God of heaven, Sem palavras diante do Deus grandioso dos céus, who chose us before the foundation of the world. que nos escolheu antes da fundação do mundo. We can only say thank you. Só podemos dizer ao Senhor, gratos te somos. We can only say, Lord, here's my life, take it. Só podemos dizer ao Senhor, Senhor, eis aqui a minha vida, toma Use it in any way you need to glorify your name on e this use-a earth. da forma que quiseres para glorificar o teu nome. My life, my all is yours, Lord. Minha vida, todo o meu ser é teu. Forgive me for holding back on you. Perdoa-me, ó Pai, por tentar reter tanto do teu controle. Help me to live for you until I die. Ajuda-me a viver para o Senhor até morrer. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Father. Obrigado, Pai. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.